Transforme a sua empresa com a Bysoft. Acreditamos no poder da tecnologia, pois somente ela é capaz de transformar como as coisas são feitas em qualquer organização, gerando redução de custos, melhorando a produtividade e evoluindo os processos, permitindo que você foque no mais importante, o seu negócio. Nós somos a Bysoft. Conte conosco. Bysoft, para sua empresa ganhar asas. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso terceiro evento falando sobre soluções aí para a indústria da construção civil. Meu nome é Wellington Zanotto, eu sou especialista aí de soluções da Bysoft do Brasil e o objetivo hoje é trazer mais informações para vocês, um conteúdo muito bacana aí de utilização de tecnologia para equipes multidisciplinares, tá? Estamos aqui ao vivo hoje e eu estou aqui no background aqui, eu estou com o Daniel me auxiliando um pouco aí na troca das telas. Daniel, se puder colocar a minha tela, por gentileza. Ótimo, perfeito. Espero que esteja tudo bom aí o áudio para vocês, a imagem. Bom, pessoal, primeiro gostaria de falar um pouquinho da Bysoft, né? Quem nós somos, o que nós fazemos. Então, o primeiro ponto, a Bysoft é uma empresa que trabalha aí com soluções de tecnologia em softwares e, principalmente, o nosso objetivo é transformar, evoluir o negócio das empresas, né? Então, estamos aí há 11 anos atuando em várias frentes. Então, desde a orientação da escolha da melhor solução, né, ou seja, da solução mais adequada para o teu negócio, seja uma solução em segurança, seja uma solução para escritório, para design, uma solução para projeto, como é o que nós vamos falar bastante hoje. E também nós auxiliamos muito na implementação dessas ferramentas, na adoção dessa tecnologia, que isso é muito importante para que o negócio realmente evolua. E, em cima de tudo isso, na verdade, o nosso objetivo sempre é aumentar a produtividade dos profissionais e, ao mesmo tempo que a gente aumenta essa produtividade dos profissionais que utilizam as tecnologias que nós trabalhamos, a gente auxilia nossos clientes a principalmente economizar tempo, economizar recursos recursos de TI principalmente, tá bom? Então, eu vou começar aqui indo direto já à nossa apresentação, vou fazer uma breve introdução primeiro sobre BIM e logo nós vamos falar de como que a gente pode trabalhar de uma maneira bastante eficiente com soluções, com equipes multidisciplinares. Perfeito, vamos lá, só passar aqui. Legal. Então, eu já me apresentei no começo, nosso tema de hoje é como que a gente pode aí evitar problemas ou que soluções que nós podemos utilizar para poder evitar problemas e reduzir o tempo de entrega em projetos, né? Bom, então, mais uma vez, meu nome é Wellington Zanotto, eu trabalho há mais de 18 anos aí com soluções Autodesk, com consultorias, principalmente focadas sempre na utilização das ferramentas corretas, buscando trazer bastante produtividade aí para quem usa essas tecnologias. Bom, então, começando a partir desse ponto, nós vamos falar um pouquinho sobre BIM, para contextualizar um pouco isso. Então, eu acho que muitos de vocês já sabem o que é BIM, já ouviram falar sobre o conceito, né? Mas o conceito BIM, ele é uma metodologia, né? O BIM ele é uma metodologia que vem de modelagem da informação da construção. Então, normalmente, essa metodologia ele vai auxiliar com que as empresas utilizem tecnologias, definam processos e também políticas de uso durante o desenvolvimento de um projeto, durante a criação aí de um empreendimento, né? Então, o objetivo é que todas essas equipes eles trabalhem de forma coordenada, né? Normalmente, a gente diz que o BIM, nessa metodologia, ele utiliza modelos digitais para poder representar as características do empreendimento. Essas características podem ser características físicas, características funcionais, eu diria características físicas como a área da qual esse empreendimento ele ocupa, quais tipos de materiais que é feito esse empreendimento, qual a localização geográfica. E um exemplo aí de características funcionais, eu poderia dizer, por exemplo, se esse empreendimento é um empreendimento residencial, um empreendimento comercial. Então você veja que a modelagem da informação, ela é algo fundamental dentro do BIM.
né? Ela é o pilar do BIM, porque através dela nós fazemos o uso dessas informações no decorrer de todo um ciclo de vida de um empreendimento. Quando olhamos aqui para essa imagem, né, essa imagem que vocês estão enxergando, nós vemos aí um ciclo, um exemplo aí de um ciclo de vida de empreendimento. E se olharmos, o que, que nós podemos ver que está muito claro nessa imagem, né? Ou que eu vou deixar claro agora, é que nós temos várias fases durante esse processo de desenvolvimento de um projeto, desde o início até o final, seja sua retirada, demolição, ou seja, o processo de manutenção. E algo muito importante aqui, para cada fase desse projeto, nós temos estágios e, durante as trocas de estágios, as mudanças de fase, nós temos um conjunto de informações que devem ser trocadas. Então, isso aqui é um ponto bastante importante, que a gente precisa gerenciar no BIM, e algo que não é tão simples durante uma construção de um projeto onde você tem diversas empresas trabalhando, diversas equipes multidisciplinares, cada uma com seu foco. E algo muito importante durante esse ciclo aqui é fazer com que os profissionais utilizem a ferramenta certa no processo certo. Ou seja, vou dar um exemplo, que se você precisa fazer uma análise estrutural, você utiliza a tecnologia correta para uma análise estrutural. Se você precisa fazer uma orçamentação, utilizar a ferramenta correta para orçamentação, para compatibilização, e assim vai. Então, durante o conceito, durante a implementação da metodologia BIM, tudo isso é importante estar bem definido e bem claro entre todos os envolvidos do projeto, que cada um vai utilizar, qual é a sua responsabilidade no projeto. Então, a partir daqui, nós sabemos que, formando isso, olhando para esse cenário, nós vemos que o pilar do BIM, né, ele envolve uma série de itens importantes. Então, nós temos aqui como um tripé do BIM as pessoas envolvidas, que são elas que produzem a informação, que desenvolvem projetos, que gerenciam. Nós temos as políticas ou os processos, eu poderia traduzir também, como aquilo que define como as coisas são feitas, o que cada item é feito em cada etapa, quais são os processos utilizados, e nós temos a tecnologia que conecta tudo isso. Normalmente a tecnologia acaba conectando as pessoas dentro de um processo, ou às vezes, como vocês vão ver no que eu vou mostrar, a tecnologia auxilia todo o processo no qual as pessoas alimentam a informação. Tá? Então isso aqui é um pilar fundamental. E BIM, aqui fica claro, não se faz somente com software, não se faz somente com processos, nem somente, muito menos com pessoas, somente pessoas. Perfeito? Então, é um conjunto. Quando a gente coloca esses três elementos em sintonia, eles vão criar esse ambiente bastante colaborativo e bastante eficiente para implementação da metodologia BIM. Legal. Eu quero só deixar um recado aqui, pessoal. Se vocês tiverem perguntas, vocês já podem ir colocando aqui no nosso chat aí, que tem na plataforma na qual vocês estão assistindo essa apresentação, que no final eu quero tentar responder todas elas aqui, de maneira bastante objetiva, e aquilo que nós não conseguirmos ou que eu não consiga responder, a gente pode até agendar uma reunião e tratar melhor esses pontos, tá? Então fiquem à vontade para mandarem perguntas. Bom, então vamos lá. Vamos falar agora sobre essa parte de integrar as equipes de projeto e colaborar, fazer uma colaboração de dados BIM, né? Fazer toda essa gestão, como que a gente pode fazer. Então, algo muito importante durante uma colaboração é que nós tenhamos um ambiente colaborativo comum, ou seja, um único espaço no qual todas as equipes fazem a alimentação da informação, todas as equipes enviam os dados para isso. E um conceito fundamental é o ambiente comum de dados, que é o CDE. Então, o CDE, ele é um conceito dentro da metodologia BIM, inclusive ele é um dos pilares que faz com que o BIM realmente, que esse conceito, que essa metodologia funcione adequadamente, é você conectando todas as equipes dentro de um único ponto, todas elas olhando para o mesmo cenário. E quando eu digo olhando para o mesmo ponto, é olhando para o projeto mesmo, olhando para o projeto que está para todos no mesmo local. Tá? Isso é importante. Então, esse é o primeiro pilar, né, a base fundamental para que todas as equipes trabalhem de maneira direcionada. Bom,
Em relação a isso, eu queria chamar a atenção aqui um pouco em relacionado aos desafios que nós temos quanto à comunicação dentro de um projeto. Aqui eu trago um exemplo de alguns problemas aí que ocorrem com um pouco mais de frequência. A gente consegue encontrar aqui problemas, né, olhando numa escala do que causa maior problema para o que tem menos causa de problemas, desde aqui de algo que é realmente importante, que é o desvio do budget, né, ou uma saída por fora do orçamento, algo que sai daquilo que está planejado, problemas com fornecimento, estimativas incorretas, né? Então, os problemas eles estão muito relacionados, né? Então, aqui eu destaco principalmente o problema da comunicação. Então, aqui podemos ver que quando há uma falta de comunicação ou uma dificuldade muito grande nesse levantamento que foi feito aqui pelo PMI em 2012, a gente sabe que o fato de não possuir uma comunicação adequada acaba causando uma série de outros problemas. E eu tenho certeza que se resolvêssemos essa comunicação em metade, solucionássemos aí, fosse no máximo 30%, com certeza diminuiríamos todos os outros indicadores. Porque uma vez que você gerencia algo, que você controlou a comunicação, tem certeza que uma equipe está informada de uma modificação, você vai provavelmente eliminar um problema futuro, tá? Então, baseado nessa premissa, nós temos obstáculos que devem ser superados, né, no desafio da comunicação. Então, nós temos aqui desde incompatibilidade pela diversidade de dados que nós temos em um projeto, né? Então, quando nós temos muitas informações para ser gerenciada, se a gente não tiver uma maneira correta, nós vamos ter muito problema no entendimento das informações. E isso vai causar, sim, problemas de atraso, problemas também, principalmente de decisão, né? Ausência aí de padronização nos fluxos de trabalho. Isso vai dificultar bastante o reuso das boas práticas. Porque se eu não tenho algo padronizado, eu faço de qualquer forma o próximo passo, né? Então isso é muito importante, uma boa prática documentada, para que a gente não tenha esforços desnecessários ou que coisas nos levem a erro. Poder confrontar versões, revisões de arquivos durante aí o fluxo de trabalho, independente da fase que nós estamos, quando nós não conseguimos fazer isso, isso vai dificulta um pouco o rastreamento dessas versões, encontrar o que é o mais correto, qual é a versão mais recente de um documento, né? Então, a gente pode resumir aqui que a colaboração, né, nesse sentido, ela é essencial aí para o sucesso desse projeto e principalmente quando você tem equipes multidisciplinares. Você tem uma equipe de arquitetura que é responsável por uma determinada atividade, ou ela tem um nível de prioridade dentro do projeto, de definição do espaço aí em uma edificação. Você tem uma equipe estrutural, por exemplo, que ela acaba seguindo muito o que a arquitetura faz, porque ela tem que sustentar a estrutura desenvolvida, o projeto, a ideia desenvolvida aí por arquitetura. Então, o risco de perda de informações e quando a gente não tem uma segurança com o que foi modificado, o que foi alterado, então a falta da transparência realmente pode levar a gente a coisas que não são bem entendidas. E assim a gente acaba cometendo grandes erros aí em projetos e gerando custos extras, né, atrasos e principalmente queda de produtividade e eficiência no projeto devido a isso. Perfeito? Então aqui são obstáculos que eu quero, durante essa apresentação, quando eu mostrar as ferramentas mais voltadas à solução para isso, eu quero tentar focar justamente nesses pontos aqui: compatibilidade, confronto de versões, cooperação multidisciplinar. Legal. Agora, trago aqui um conceito que eu gosto de colocar bastante, que são duas palavrinhas muito importantes, que é colaborar e compartilhar. Eu entendo aqui que compartilhar está muito focado com você dar o acesso a algo, você conceder, você enviar um link com acesso à informação, você gerar uma conta de usuário para a pessoa ingressar aí numa plataforma. Então, quando você está compartilhando, você está concedendo acesso. Já
colaborar, eu gosto de dizer que o colaborar é a maneira que você contribui com informação, você coopera, ou seja, você adiciona mais informações. Um exemplo muito simples é a integração entre duas disciplinas. Eu tenho uma disciplina de estrutura, aonde eu compartilho e dou acesso ao projeto para a equipe, por exemplo, de dutos de tubulação. Essa equipe, ela coopera e colabora nesse projeto, agregando a sua etapa, né. Então, dessa forma, tanto colaborar e compartilhar, eles estão intrinsecamente ligados, né. Ou seja, uma eu concedo acesso, na outra eu coopero, eu contribuo com as informações. Seguindo em frente, então agora aqui nós temos, olhando nesse cenário, um método, né, com fragmentos aí de informação, e eu acredito até que muitos de vocês hoje conhecem esse cenário, né. É muito comum, as empresas trabalharem ainda nesse cenário, aonde você tem mais de um ponto de informação e você tem envolvidos em um projeto conversando de forma paralela, não conversando de forma centralizada. E quando eu olho esse cenário, se vocês, se enxergam nisso, ou faz sentido para vocês isso aqui, estão dessa forma, aqui eu vejo uma grande oportunidade aí para mudança, uma grande oportunidade para avanço com o que eu vou mostrar aqui na sequência. Vocês vão ver que muitas vezes, vocês já utilizam muitas das ferramentas que são necessárias ou que são os requisitos para você ter um gerenciamento eficaz. E a gente fazendo alguns ajustes, nós já conseguimos ter um ganho muito grande na comunicação e na forma como nós nos comunicamos na colaboração dos projetos. O nosso objetivo é, através de um ambiente comum de dados, como eu comentei lá atrás, que é um dos pilares aí do BIM, é você ter um ponto focal da informação, um ponto central, onde todos os envolvidos do projeto usam o mesmo caminho, o mesmo fluxo de informação, ou seja, eu falei antes sobre reuso do processo. Isso é extremamente importante, guardem isso. Quando você reusa esse processo, logo você pode aprimorar, você pode colocar controles e monitoramento dentro desse processo, né. Você acaba desenvolvendo boas práticas através do reuso. A partir daqui, pessoal, eu quero apresentar qual seria uma das soluções que nós trabalhamos para poder atender esse único ponto central, para dar esse foco aí no projeto. E o que eu trago para vocês aqui é a plataforma da Construction Cloud, que eu já nos outros últimos eventos eu já falei um pouco dela, agora eu quero entrar um pouco mais a fundo, falando principalmente de coordenação multidisciplinar. Então a Construction Cloud, ela já é uma evolução de várias tecnologias da Autodesk, ela é uma plataforma que permite que as empresas trabalhem conectadas, independente do local que elas estão inseridas. Nós podemos trabalhar em todas as fases do projeto, desde o início do projeto, planejamento, a fase da construção, temos recursos bem exclusivos para a fase de construção e também para a fase de operação. E a Construction Cloud, essencialmente, ela pode ser dividida em 4 ferramentas principais, eu vou chamar assim, ou ambientes específicos que eles são focados, cada um, em um momento do projeto. Então, nós temos ferramentas como o Docs, para fazer, que é a base do gerenciamento dos arquivos, o BIM Collaborate, que vai ser o foco hoje de coordenação multidisciplinar, o Takeoff, que é uma ferramenta focada em levantamento e gerenciamento de quantitativos de projeto, e o Build, que é a ferramenta bastante utilizada no momento que você está construindo o empreendimento, onde ele vai te trazer recursos de monitoramento de prazos, cronogramas, existem ferramentas de integração de cronogramas, de gerenciamento de ativos, formulários de obra. Então, cada ferramenta aqui vai entregar recursos dentro de cada fase de projeto. E agora, usando a Construction Cloud, ela já entrega vários ganhos quando a gente utiliza. O primeiro ponto aqui, estou focado mais em coordenação multidisciplinar, não somente eu dar acesso a uma pasta, a um arquivo, mas é você integrar de maneira consistente, você ser notificado de uma atualização,
a gente poder, principalmente aqui, descomplicar a informação. Quando alguma disciplina consome, né, uma equipe consome uma informação, o dono da informação é notificado que há esse consumo. Fazer a gestão da revisão de um projeto, você lançou uma primeira revisão, foi modificado, lançou uma segunda, as equipes elas conseguirem compreender essas modificações. E tudo isso sempre utilizando um processo bastante padronizado, com segurança na troca que você está fazendo. Então esse vai ser o nosso tema a partir de agora. Agora eu quero entrar mais especificamente dentro da solução para a gente poder aí reduzir esses prazos de entrega, principalmente podendo tomar melhores decisões a cada fase do projeto, a cada mudança de revisão. Para isso eu trago aqui um pouco do BIM Collaborate, que é a nossa ferramenta, que é uma das nossas soluções focada nisso. E o principal foco dela é isso aqui: acelerar a colaboração, melhorar ela, centralizar a informação e dar uma maior visibilidade. Esse é o principal ponto para a gente poder reduzir esse tempo de projeto, né? Você ter uma visão do todo, você ter uma visão ampla de como estão as fases, o que está resolvido, o que não está resolvido. E aí eu gosto muito de falar esses pontos, né? Você entender as alterações, gerenciar elas, controlar essas entregas, rastrear, afinal de contas, o que foi modificado impacta o meu trabalho, né? E se impacta, publicar essas novas modificações. Bom, então começando agora, eu trouxe algo mais focado em mostrar na ferramenta como isso funciona, e eu gosto de trazer sempre, talvez eu desça um pouquinho para a área mais técnica, tá? Porque eu sei que tem muitos técnicos que nos assistem que eles gostam de ver a ferramenta, de entender um pouco mais. Então eu vou descer agora um pouquinho mais para uma área um pouco mais técnica para a gente olhar para dentro dela, como que essa ferramenta trabalha. E eu vou seguir aqui um fluxo que vai ser o seguinte: desde o início do projeto, nós organizando os times, fazendo a organização deles e a partir dali publicando o projeto, modificando e fazendo até a revisão e compatibilização. A ideia é fazer esse fluxo completo para que vocês conheçam essa plataforma e talvez se identifiquem aí em que momento que vocês se encontram nele. Então aqui nessa primeira etapa é a criação do projeto. E a criação do mostrar utilizando um projeto desde o início, você realmente configurando ele, né? Então, o primeiro passo é definir aí o nome para esse projeto, qual é o código, lançar as informações relacionadas a ele, data de início, data de fim, valor do projeto, isso vai ter uma grande utilização mais à frente. Uma vez que nós criamos o projeto, nós vamos para a próxima etapa, que é convidar os membros do projeto. Então, você vai trazer os projetistas de arquitetura, de elétrica, vai fazer uma definição de qual empresa esse membro do projeto faz parte, qual é a função dele no projeto, ou seja, ele é um gerente, ele é um coordenador, ele é um projetista, qual é o nível de acesso e quais ambientes ele vai ter acesso ao projeto. Então, veja que aqui, quando nós falamos em segurança da informação e colaboração, eu já estou controlando o que cada membro do projeto, primeiro, o que ele faz, né, e o que ele vai ter acesso. Então, já estou gerenciando esse tipo de situação. Uma vez que eu tenho já os membros do projeto definido, aqui, nesse exemplo, a gente vai criar as pastas, mas normalmente a gente já, para a questão de produtividade, a gente utiliza um modelo onde já vem todas as pastas configuradas, tá? Mas aqui é só para vocês compreenderem como realmente é simples a gente poder fazer pastas. Aqui a ideia é organizar em pastas de equipes, desde a equipe aqui de arquitetura, a equipe que vai trabalhar com civil, MP e estrutura, ou seja, cada equipe vai ter uma pasta, um ambiente exclusivo para seu trabalho, para sua disciplina. Após essa etapa, nós temos uma outra organização importante de ser feita. Então, nesse momento, nós organizamos, nós criamos o projeto, criamos as pastas. Agora, a gente vai ver um negócio aqui muito legal dentro do BIM Collaborate, que é como que a ferramenta, como que essa tecnologia, ela entrega essa visão do todo, tá? Aqui nós estamos olhando nessa figura uma organização da seguinte forma: nós temos as equipes de projeto, as disciplinas, tá? É uma maneira de você organizar,
a disciplina de arquitetura, uma disciplina de layout, elétrica, ar-condicionado, estrutura, coordenação. Então, dentro da ferramenta de colaboração, nós organizamos as equipes e definimos aí dentro dos prazos de entrega, normalmente aquilo que nós temos em uma EAP de projeto, né? Quais são as equipes, o que elas fazem, qual a responsabilidade de cada pessoa. Então, nós traduzimos aquilo para dentro dessa timeline do projeto, dentro das fases de entregas. Então, nós temos as equipes organizadas, o timeline com todas as entregas dessas equipes, e a partir daqui nós vamos organizando o restante. O que vai acontecer? Se a gente trazer para uma visão, nós vamos ter o seguinte: nós temos a equipe de arquitetura responsável por uma entrega, a equipe de estrutura responsável por a parte de estrutura, hidrossanitário, a equipe de coordenação. Então, cada equipe possui a sua linha do tempo, com o consumo da informação e com a colaboração e cooperação da informação. Vamos ver na prática isso como funciona. Aqui eu quero mostrar, já desde a configuração, tá, para vocês compreenderem que realmente é algo muito simples de você fazer, né? Digo assim, de utilizar a ferramenta, né? A gente vai adicionar esses times, e esses times nós podemos definir aqui, ó. Vou criar um time de arquitetura, vou criar um time de estrutura, um time de complementares, e você pode ter também mais de um exemplo, mais de um time de arquitetura. Muitas vezes nesse projeto você tem 2 empresas de arquitetura trabalhando, equipes diferentes. Você pode ter mais de uma equipe de arquitetura, não tem problema. É justamente aqui o objetivo. Não necessariamente a pasta tem relação com a equipe. Ela está associada, mas você pode ter 2 equipes distintas para coordenar todo o projeto. Então, aqui nesse exemplo, nós temos 3 equipes: arquitetura, MEP e estrutura. E agora nós vamos definir quais membros ou qual função cada membro tem dentro de cada equipe. Aqui a gente organiza, por exemplo, esse usuário, a gente está definindo o que ele faz, vamos inserir ele como membro da equipe de MEP e qual é o nível de permissão dele dentro dessa equipe. Então, uma vez que ele tem uma permissão de criar, legal, então ele pode criar novos pacotes, que eu vou explicar mais à frente o que é isso. Então, aqui vocês puderam ver que nós temos as equipes organizadas, né? Já criamos pastas, projeto, pastas e a equipe. Agora está na hora de começar o projeto, né? Normalmente essa fase aqui que eu estou mostrando para vocês, ele já vem em um template configurado. Quando nós implementamos essa ferramenta dos nossos clientes, a única coisa que eles fazem é criar um novo projeto com base em um template, e isso já vem tudo configurado. Tá? Mas aqui eu gosto de trazer um pouco mais como que faz, mas como que cria? Já está pronto, não está pronto? Né? Então a gente monta todo esse cenário aqui. Agora, no que eu vou mostrar aqui, principalmente para os projetistas, né? Como que vocês salvam essa informação na nuvem, ou as formas que nós podemos salvar. Aqui nós vimos ali as pastas de projeto, e agora a gente está dentro do Revit pela disciplina de arquitetura, aonde essa disciplina ela precisa colaborar com a informação, ela precisa fazer o upload dos arquivos que ela está trabalhando para dentro da nuvem. Normalmente você vai trabalhar sempre conectado com a nuvem, sempre conectado com a Construction Cloud. Então aqui nesse exemplo eu quero mostrar como que você ingressa na nuvem, como que você envia os arquivos. Uma das formas é fazendo a publicação do Revit. Então, através dessa configuração, ele definiu como que é o pacote, o conjunto é feito dentro para a publicação. E agora, na publicação, usando o Working Sharing do Revit, aqui é Cloud Working Share, ele está definindo que vai colaborar em nuvem e está selecionando a pasta na qual ele tem permissão para salvar o arquivo. Viu que diretamente do Revit ele fez isso. Ele configurou e publicou na nuvem. Agora, a gente está olhando aqui a disciplina de MEP. A disciplina de MEP vai usar um outro recurso, um pouquinho diferente. Ele está usando o recurso de salvar modelo na nuvem. Quando ele usa esse recurso, ele vai diretamente dentro do Revit definir a pasta, e agora esse modelo, esse arquivo, ele está subindo lá para dentro da nuvem. Uma vez que o arquivo subiu, olha só, ele já consegue visualizar o modelo. Então, cada equipe consegue visualizar online, sejam as folhas publicadas, seja o modelo.
Uma outra forma também de fazer a publicação é fazer a publicação direto por dentro do navegador, né, dentro do browser. E aqui está sendo adicionado outros documentos, arquivos DWG, está sendo adicionado também arquivos PDFs. Então, a plataforma da Construction Cloud vai permitir que os times publiquem todas as documentações que eles precisam trabalhar e colaborar. Uma vez que esses arquivos estão na nuvem, tanto DWG, né, assim como DWG, como o PDF também é possível visualizar. Uma outra maneira é usar o sincronismo local. O que, que é isso? A Construction Cloud, ela localmente você organiza as pastas na qual você vai trabalhar localmente e você consegue subir os arquivos, né, ou salvar os arquivos dentro da sua própria máquina. E esse recurso, automaticamente, aqui, olha que legal, é um arquivo IFC. Então, uma vez que ele colocou na pasta que está compartilhando com a nuvem, esse arquivo já vai ficar disponível também lá na nuvem. Ou seja, você não precisa ficar sempre usando o navegador para acessar o arquivo, você acessa os arquivos localmente. Né? E aí tem esse sincronismo da informação, a segurança de que o que você está trabalhando aqui local é exatamente a mesma informação que está lá na nuvem, que está dentro da Construction Cloud. Agora, uma vez que a gente tem essa informação aqui na nuvem, só deixa eu passar aqui que é o outro slide. É esse aqui. Uma vez agora que a gente já tem a informação dentro da nuvem, dentro da Construction Cloud, o próximo passo agora, vocês viram que aqui é cada equipe trabalhando individual, foi a arquitetura e MP subindo a sua informação. O que eu vou mostrar agora é a criação dos pacotes e a colaboração multidisciplinar. E isso eu vou usar o Collaborate. Então a gente vê aqui a equipe de estrutura, que ele visualizou, ele definiu aqui o projeto estrutural, e agora ele vai fazer a criação de um pacote ou de um entregável, todas as informações que a equipe de arquitetura vai fazer o consumo dessa informação. Então, durante a criação de um pacote, você pode entregar o projeto, o modelo 3D e também anexar outros documentos, como arquivo IFC, arquivos de suporte, PDF, memorial de cálculo, para que as outras equipes possam compreender toda essa informação. Nessa timeline, vai aparecer agora, a gente pode focar aqui, ó, essa é a linha de arquitetura. A equipe de arquitetura agora, ele vai fazer o consumo. Veja que ele clicou em consumir. A estrutura já sabe que a arquitetura fez o consumo da informação. E agora, a arquitetura, agora trabalhando dentro do Revit, né? Ele simplesmente vai fazer o vínculo com o arquivo estrutural. E aqui eu quero pausar aqui nesse ponto. E olha que legal. Quando a arquitetura consumiu a informação do estrutural, o projeto arquitetônico agora consegue visualizar diretamente dentro do Collaborate o projeto de estrutura. Ou seja, quando a gente agrega informação dentro do nosso projeto, quando nós consumimos, essa informação aqui dentro do Collaborate, ela, de forma automatizada, ela já fica disponível para você visualizar, entender qual é o impacto daquela informação dentro da própria disciplina. Depois eu vou entrar mais a fundo como que se gerenciam conflitos nesse caso. Mas um ponto de atenção aqui também para a equipe de arquitetura é que a arquitetura não tem apenas um modelo do Revit. Tem um modelo principal, mas possuem outros modelos dentro do projeto arquitetônico. Então, são os andares da disciplina de arquitetura e também um arquivo IFC sendo utilizado como referência. Né? Então, veja que toda a informação, nós temos uma visão ampla agora do modelo de arquitetura consumindo o arquivo de estrutura. Tá? Pessoal, lembrando vocês que se tiverem perguntas aqui, né, é bastante informação, talvez tenham dúvidas, fiquem à vontade, mandem perguntas lá no chat, na plataforma que vocês estão acompanhando esse nosso bate-papo aqui. Agora, eu quero especificamente falar desse recurso de Cloud Working Share do Revit, que muitas vezes, uma vez que você criou uma informação, você precisa também revisar. Às vezes o projeto sofre uma alteração. E quando você está usando a colaboração em nuvem, veja nesse exemplo aqui, que esse arquiteto ele está fazendo uma modificação de uma parede de posição.
E olha agora o que aconteceu aqui, ó. Eu vou deixar ele chegar. Isso aqui, ó. No momento que esse projetista, que esse arquiteto fez essa alteração, ele recebeu uma notificação, isso é um recurso já do Revit, talvez muitos de vocês já conhecem, né, o recurso de Workshare. Então esse elemento ele está bloqueado por um outro projetista. Para quem não conhece, esse recurso ele permite que mais de uma pessoa trabalhe ao mesmo tempo dentro de um único arquivo. Né? Olha que legal essa colaboração. E aí, para que isso seja possível, a ferramenta ela cria determinados bloqueios ou avisos para que você não altere uma geometria que está sendo utilizada ou consumida por outro profissional. Então, aqui é exatamente isso que aconteceu. Esse arquiteto ele foi fazer uma modificação na parede, logo ele recebeu uma notificação que outro arquiteto reservou aquele espaço para ele trabalhar. Mas o que ele vai fazer aqui? Ele toma uma decisão muito rápida. Ele pode fazer agora uma pergunta, né? Ele vai fazer, na verdade, uma solicitação de alteração. Olha só, ele vai usar ali o recurso de solicitar permissão. Uma vez que ele fez essa solicitação, aqui diz quem é a pessoa que está trabalhando. Esse arquiteto agora, aqui nessa tela, ele recebeu essa notificação. Ele vai poder, de uma maneira muito clara, ele está visualizando os elementos que está sofrendo alteração, e ele vai lá, e ok, então ele permitiu essa alteração, e o primeiro arquiteto, então, conclui essa alteração. Uma vez que ele finaliza, então agora ele fez a alteração, porque o outro projetista permitiu. Né? Então não tivemos aqui conflitos, esse conflito foi gerenciado. E aqui, essa parte também é muito bacana, que ele está utilizando a ferramenta de visualização e ele está olhando na tela aquilo na qual ele é o proprietário da informação e o que existem outras pessoas que são proprietários. Então, isso também ajuda ele a entender aquilo que ele pode alterar e o que ele não pode. E ajuda ele a decidir. Se eu preciso fazer uma modificação em algo que eu não sou proprietário, eu já sei, de uma maneira muito rápida, para quem eu devo perguntar, para quem eu devo fazer essa permissão. Aqui um exemplo desses dois arquitetos. Agora, depois que foi feita essa modificação, também é possível a gente tem um pouco mais de recursos. Eu gosto de mostrar essa parte, que além de você saber quais projetistas, quais arquitetos, engenheiros estão trabalhando na informação, diretamente dentro do Revit, utilizando o Cloud modelos de nuvem, você consegue saber, por exemplo, que o arquivo de estrutura possui uma última versão publicada, você está usando essa última versão, a equipe de MEP. Você consegue ver também que esse projeto de arquitetura ainda precisa ser publicado. Então, aqui foi exatamente o que aconteceu. Ele publicou essa informação. Então, você tem uma visão geral daquilo que você modificou e se você disponibilizou ou não disponibilizou. E utiliza também ferramentas aqui se você pode fazer uma liberação dos elementos que até então você tinha bloqueado. Tem a possibilidade aqui, essa aqui é fantástica, né? Você conseguir olhar tudo o que aconteceu, o histórico do projeto, quem alterou, poder voltar, comparar versões. Então, isso aqui são ferramentas que dentro do Revit, usando o Cloud Working Share do Revit, a gente consegue fazer. Aí, principais benefícios, né, que a gente tem de usar o Cloud Work Share ao invés lá das ferramentas usando o Revit Server, por exemplo. Com o Cloud Share, o principal ponto é você tem múltiplas empresas conectadas na nuvem. Quando você trabalha, quem conhece um pouco mais sobre isso, sabe, compreende que quando você trabalha com com o Revit Server, você precisa de um servidor, e nesse servidor, para que outras empresas acessem, é necessário uma série de políticas e um gerenciamento feito por essa própria empresa que é dona lá daquele servidor. Então, o Cloud Workshare, ele quebra essa barreira, né? Ele leva para a nuvem essa responsabilidade e, principalmente, a equipe de TI não precisa ficar preocupada com acesso à rede interna, você tem um gerenciamento muito mais seguro usando esse recurso em nuvem. E para os projetistas, para quem usa as ferramentas, isso é muito transparente, ele usa exatamente os mesmos recursos que usaria dentro do Revit Server, só que usando a nuvem, e além de ter outros recursos adicionais que são muito importantes. Beleza. Um próximo ponto agora. Então, continuando aqui, seguindo esse fluxo, nós vimos aqui que o projeto
a equipe de arquitetura, ela desenvolveu uma modificação, ela precisou mover uma parede de posição, só que agora ela precisa comunicar às outras equipes dessa modificação. Dessa forma, ela vai agora usando aqui o Collaborate, olha só, a equipe de arquitetura, todos os pacotes que essa equipe tem. Então, o que ela vai fazer? Aqui posso dizer que pode ser outra pessoa da equipe de arquitetura fazendo essa publicação. Aí agora é o gerente do projeto fazendo a publicação, por exemplo, ou o BIM Manager da equipe de arquitetura. Então, o último pacote foi criado e agora, utilizando ali um recurso para criação de novo pacote, pacote é quando a gente quer fazer disponibilizar uma entrega, né? Ele define aí o nome desse pacote, pode descrever o que ele fez, então ele escreveu ali que ele moveu a parede uma determinada distância, e esse pacote agora está criado. Então, uma vez que o pacote foi criado, nós vamos explorar algo bastante bacana agora. A gente vai olhar e compreender o impacto. Beleza, para o projetista que fez a alteração, para o arquiteto, legal, ele sabe o que ele mudou. Mas e quando outra pessoa agora vai precisar visualizar? Então, nesse caso de revisar a modificação, nós vamos interpretar da seguinte forma. Nós temos aqui a equipe de estrutura que vai precisar fazer uma modificação no seu projeto, porque, como vocês estão vendo aqui, ó, olha só, ele está consumindo um novo pacote atualizado de arquitetura, que é aquela parede que moveu. Antes de ele começar a fazer modificação, a primeira coisa que ele vai olhar é o que modificou. Qual foi a modificação que a arquitetura fez, que a disciplina de arquitetura? Vocês sabem que muitas vezes não é muito fácil você compreender a modificação feita em um projeto. Porque se você tem um foco em estrutura e a arquitetura faz uma alteração, como que rapidamente você vai conseguir identificar o que foi apenas modificado, o que foi removido, o que foi adicionado? Muitas vezes, daquilo que foi modificado é entender o nível da modificação. Ou seja, essa modificação, qual é o impacto na minha disciplina? Eu vou precisar fazer uma alteração no meu projeto, ou foi somente uma modificação de quantitativo de materiais, ou daqui a pouco era uma parede em drywall e acabou virando uma parede com outro tipo de material. Então, essa compreensão, ela é muito importante, né? O que a ferramenta, que essa tecnologia nos entrega, a Construction Cloud entrega, é o poder de chegarmos rapidamente a essas respostas. Tá? Perfeito. Então, agora a gente vai explorar justamente isso, as modificações. E para isso, a gente vai entrar agora em um dos recursos do BIM Collaborate, que é a coordenação de modelo. Muitos de vocês conhecem esses recursos como Navisworks, né? A palavra Navisworks, às vezes, para muitas pessoas, resume compatibilização, coordenação, né? Tá falando de ferramenta. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer visualizar as modificações feitas por arquitetura e compreender o impacto no projeto de estrutura. E isso como vai ser feito? Vai ser feito utilizando o próprio recurso de visualização da Construction Cloud. Então aqui, partindo do momento que nós vamos olhar agora para o recurso de coordenação, né, que é essa ferramenta aí do Collaborate, as equipes de coordenação, elas podem ter um espaço exclusivo para coordenar o modelo. Ou seja, aqui a equipe de coordenação, o BIM Manager, ele pode ter vários espaços. Aqui ele está sendo criado um espaço para MP e um espaço para estrutura. Pode ter para MP, estrutura, arquitetura, você pode ter tudo isso individualizado. Uma vez que foi criado esse espaço, e esse modelo aqui eu preciso mostrar, veja que aqui nós temos a coordenação MP versus estrutura. E nós enxergamos agora uma matriz de interferência entre essas disciplinas. Ou seja, tudo aquilo que está atravessando os elementos, eles estão entrando em conflito, nós conseguimos visualizar. E aqui eu estou visualizando diretamente na ferramenta de coordenação de modelo. Essa ferramenta também, uma vez que eu tenho essa visibilidade, a gente começa a criar também novas issues, problemas para poder coordenar agora essas interferências entre as disciplinas. Uma vez que eu atribuo um problema a uma pessoa, uma empresa ou uma função, eu sei agora exatamente o que está acontecendo, ou a fase que se encontra. E a gente vai explorar justamente isso agora. Só que aqui a gente vai entrar
em algo mais avançado também. Olha só, a criação de issue, aqui vai repetir a criação daquela issue. Então a gente cria essa issue dentro da ferramenta, e agora, para o projetista que está usando o Revit, olha que legal, eu estou visualizando as issues aqui, nós estamos visualizando as issues que foram criadas dentro da Construction Cloud em tempo real. Então, dentro do Revit, eu visualizo esse incidente, altero por dentro do Revit, e isso automaticamente já está também sincronizado com a nuvem. E agora, olha isso aqui, ó, dentro do Navisworks, está sendo carregado mais de uma disciplina. Então, ele foi na Construction Cloud, pegou um espaço de coordenação de referência, e aqui, diretamente lá da Construction Cloud, estão vindo as outras informações. E agora, o coordenador, aqui nesse contexto, quer fazer o gerenciamento de issues e de problemas, mas ele quer usar o Navisworks, não quer usar o Module Coordination. Você veja que a gente tem uma ampla possibilidade de alterações. Nesse caso, está sendo usado a própria ferramenta de análise de interferência do Navisworks, de validação, para poder identificar essas inconsistências, e aqui dentro está sendo criado as issues. O que eu quero dizer com isso? Que você tem uma flexibilidade muito grande de criação das issues. Ela está disponível em todos os lugares. Eu posso criar issue dentro do Navisworks, dentro do Revit, e dentro da Construction Cloud. E independente de onde eu estou criando essa informação, eu tenho a visibilidade dela e tenho também a possibilidade de atualizar, de fechar. A gente vai ter mais para frente um webinar que vai ser exclusivamente falando desses recursos que vocês estão vendo agora. Tá? A gente vai entrar mais a fundo nisso aqui, daí vamos mostrar na prática isso. Perfeito? Beleza. Então, chegamos até aqui nessa compatibilização das disciplinas, né, que nós falamos agora. Estou me encaminhando aqui para o final e quero começar a responder perguntas, mas antes eu quero fazer esse fechamento e mostrar que a ferramenta, a solução BIM Collaborate Pro, ela é uma solução que auxilia os profissionais que trabalham com projetos multidisciplinares a gerenciar esses projetos de maneira mais eficaz. Vocês viram que como a gente consegue tomar decisões mais rápidas, compreender o impacto das modificações, isso nos leva ao encurtamento do tempo de desenvolvimento, do tempo de entendimento da informação. A gente consegue chegar aos nossos objetivos mais rapidamente. Então, para resumir a ferramenta, a solução tecnológica BIM Collaborate Pro, a gente vai sempre trabalhar aí com a ferramenta do Docs, que vai possuir recursos exclusivos para isso. O Design Collaboration, que nós vimos, a criação ali dos pacotes, o gerenciamento, entendendo o que cada um está consumindo. A parte de coordenação de modelo, que nós vamos entender como que as disciplinas estão relacionadas, qual é o impacto de estrutura em ar-condicionado, estrutura em arquitetura, tubulação em arquitetura. Então, ele nos ajuda a detectar tudo isso. E aqui o mais importante, aqui eu foquei no Revit, mas essa ferramenta, ela se aplica para o Civil 3D, principalmente em Civil 3D, que a gente vai falar de a coordenação da nuvem, eu quero dizer assim, da malha, ou da nuvem de pontos, né? Utilizando a nuvem como repositório central. E também a publicação de pacotes. E também ali o AutoCAD, Plant 3D. Então, o Collaborate vai integrar todas essas ferramentas aí. Todas essas soluções de CAD, né, de projeto. Perfeito? Daniel, agora eu quero, se puder me auxiliar, como está o chat aí? Temos perguntas para responder? O que nós temos aí? Você consegue colocar? Só tomar uma aguinha aqui. Tô vendo aqui, então. Perfeito, vamos lá. Então, vi que existe Collaborate e Collaborate Pro. Qual a diferença entre eles e quando devo escolher um ou outro? Ótimo, beleza, boa pergunta. Bem, realmente existem duas edições do Collaborate. Né? Existe o BIM Collaborate e existe o BIM Collaborate Pro. Eu diria que uma forma de você identificar quando você deve usar uma ou outra, vamos pensar o seguinte, se você utiliza Revit, se o profissional ele vai utilizar o Revit, vai utilizar o Civil 3D ou o Plant 3D, se você tem esse requisito, nós estamos falando de BIM Collaborate Pro.
Tá? Por quê? Porque o BIM Collaborate Pro vai fazer a integração diretamente dentro da ferramenta. Aquele Cloud Workshare que eu mostrei do Revit, esse recurso está no BIM Collaborate Pro. Agora, se o profissional vai fazer a parte de as atividades de criação do pacote, coordenação, nesse caso você pode optar sim pelo BIM Collaborate. Tá? Então são duas opções. Se fazendo essa pergunta, a pessoa vai utilizar um CAD, vai usar Revit, Civil 3D? BIM Collaborate Pro. Não, a pessoa vai usar somente o BIM Collaborate para ter acesso à informação. Então, BIM Collaborate. Beleza? Essa é a forma que a gente tem para identificar. Mas, se tiverem dúvida, pode entrar em contato conosco aqui. A gente até ajuda a compreender também o cenário. Isso é muito importante. Tá? Muitas vezes a gente acaba ajudando, na maioria das vezes a gente ajuda os clientes a entender isso. Legal, legal essa pergunta. O que mais que nós temos aqui? Tá, olha que legal. Essa aqui é o que eu mostrei antes. Então, quem não possui o Navisworks pode utilizar o Collaborate Pro para analisar clashes e criar issues? Sim. É o que vocês viram há pouco aí no último vídeo que eu mostrei, né? O BIM Collaborate, até isso complementa talvez a pergunta anterior, né? Se você quer analisar clash, não usa Navisworks. E quer visualizar interferências de projeto e compatibilidades, quer trabalhar com coordenação, nesse caso você pode utilizar aí o BIM Collaborate para poder fazer essa análise ao invés do Navisworks. Mas é importante vocês entenderem que, né, eu não sei quem fez a pergunta aqui, mas você que fez a pergunta ali, é importante entender o seguinte, o Navisworks, ele entrega mais ferramentas além da análise de interferências, tá? Então, isso é importante a gente ficar observar. Mas se você precisa rapidamente olhar a interferência, compreender uma matriz de colisão, ou como as coisas estão trabalhando, o BIM Collaborate, sim, vai te atender sem você precisar do Navisworks. Beleza? O que mais? Opa, estamos mais perguntas aqui. Então, você mostrou a criação de pastas e configuração de equipes para cada disciplina. Isso precisa ser criado toda vez que inicia um novo projeto? Tá, legal. Não, realmente, nessa apresentação eu mostrei a criação, né, do projeto, criação das pastas e toda a configuração das equipes. Agora, eu acabei falando isso também, que você não precisa fazer isso toda vez que você vai criar um novo projeto. Isso daqui, você normalmente vai construir um template dentro da empresa, se você é uma gerenciadora de projeto, ou se você é uma empresa específica de projeto, você vai construir esses modelos padrões, vai deixar tudo especificado, vai documentar isso, né? E toda vez que você iniciar um novo projeto, a Construction Cloud já entrega, já permite que você deixe o template configurado. Né? Para quem conhece AutoCAD, é igual o Revit. O Revit não tem isso, que quando você dá um novo projeto, você escolhe um template que vem com todas as configurações aí, de famílias, as configurações de visualização, ou quem trabalha com Civil 3D, com as configurações aí de nomenclaturas, qual que é o dataset, às vezes, que ele vai utilizar, qual que é o country kit, pelo menos o Plant 3D, ou no AutoCAD, que usa templates, aqui na Construction Cloud é muito similar. Você constrói esse template, a única coisa que você precisa fazer é iniciar um novo projeto, escolher o template que você vai trabalhar, e as equipes, as pastas e as permissões para as pastas já vêm todas configuradas, tá? Então, é isso que acontece. Você não precisa configurar tudo novamente. A única coisa que tu precisa fazer, criar projeto, convidar os membros. É isso que tu precisa fazer. Beleza? Mais uma aqui. É possível gerar relatórios gerenciais das issues? Sim, é possível gerar relatórios. Que eu não mostrei aqui. Nós teremos futuramente uma apresentação falando bastante focada nessa parte de issues, vamos mostrar melhor os relatórios, tá? Então, pode ficar atento também nesse ponto. Mas a Construction Cloud, ela permite não só gerar os relatórios aí em Excel, em PDF, mas também ela tem um ambiente que nós chamamos de insight, onde nesse ambiente ele traz indicadores, ele traz gráficos, como vocês estão vendo aqui, nós estamos aqui nessa TV aqui em cima, ó. Esses indicadores que tem aqui, ó, é possível você conectar diretamente com o Power BI e ter um indicador similar a esse aqui, com as informações da Construction Cloud e respondendo e apresentando as perguntas que são geradas dentro, né? Essas perguntas que eu quero dizer as issues, se elas estão abertas, foi respondido, não foi respondido,
tempo no qual uma issue está aberta, se ultrapassou, aí, claro, com o Power BI, poxa, gente, isso aqui expande a nossa visão de uma maneira muito legal, porque aí nós criamos dimensões, nós vamos ter um momento para falar exclusivamente disso, tá bom? O que mais? Parceiros precisam comprar a licença para ter acesso à plataforma? Bom, essa pergunta é muito legal, eu vou complementar ela, que eu vou dizer o seguinte, primeiro, a resposta é, para você ter acesso à plataforma, sim, você precisa ter licença do BIM Collaborate, tá? Ou Docs ou Collaborate, vai depender o nível de acesso que você vai precisar ter, tá? Nós auxiliamos nesse entendimento. Mas o legal desse ponto é que o licenciamento da Construction Cloud funciona da seguinte forma, se eu sou uma empresa que sou dona do projeto, eu tenho um BIM Collaborate Pro, eu crio o projeto e eu convido outras empresas a participarem desse projeto. Essas outras empresas, muitas vezes, uma empresa de estrutura, por exemplo, uma empresa de estrutura, às vezes ela trabalha para empresa A, empresa B, empresa C. E ela possui também um Collaborate Pro. Onde que eu quero chegar? Essa licença que essa empresa de estrutura possui, ela pode utilizar dentro do ambiente de todas as outras empresas. Ou seja, ele não precisa comprar uma licença para cada projeto que ela vai trabalhar. Ela assina ela faz a assinatura de um dos produtos. Uma vez com essa assinatura, você consegue ingressar dentro da plataforma de várias empresas, tá? Então, isso é muito legal e isso facilita o gerenciamento. E também, um outro ponto que existe, nós temos vários clientes que fazem da seguinte forma: ele possui um range, né, uma quantidade de licenças, na qual, quando ela contrata um parceiro para participar do projeto, ela faz a atribuição dessa licença para esse parceiro. Esse parceiro finalizou, ela desassocia a licença a esse parceiro, né? Não tem problema de usar simultâneo, porque o próprio painel de administração de licenças da Autodesk, você tem uma visibilidade disso, né? Você consegue compreender quem está com as licenças e assim por diante. Perfeito? Se vocês tiverem dúvida, isso aqui é uma dúvida muito comum. As empresas muitas vezes nos procuram e falam: olha, eu quero comprar Docs, Collaborate, Build e Takeoff. Aí a gente fala: não, ok, mas espera lá. Vamos entender aqui em que fase do projeto você está trabalhando. Porque isso define qual ferramenta que você vai comprar e se você realmente, às vezes, precisa comprar uma licença. Porque se às vezes você já tem a EC Collection, você já tem o Docs. Às vezes você já pode passar a usar a nuvem sem precisar adquirir novas licenças. Tá? Mas aí conte conosco para fazer essa parte aí, para auxiliá-los nesse ponto. O que mais, Daniel? Mais alguma coisa? Essa é a última? Perfeito, perfeito. Eu passei 2 minutos aqui da nossa apresentação. Legal, gente. Eu quero agradecer todos aí pelo tempo de vocês, pelo tempo dedicado. É sempre muito legal levar informação nova e conteúdo para que tanto aí coordenadores, gerentes compreendam essas tecnologias e como que vai auxiliar eles no dia a dia, e também que projetistas, arquitetos, que são as pessoas lá que estão criando o projeto, que estão desenhando dentro do Revit ou no Civil 3D, saibam que existem ferramentas que possibilitam que eles tenham maior produtividade, tenham um controle, uma segurança maior naquilo que eles estão fazendo, tá? Então, agradeço a todos e fiquem ligados que mês que vem, todo mês nós estamos fazendo um evento, sempre focando em algum tema, e todos os temas estão focados muito nisso, colaboração de projeto, comunicação. Beleza, gente? Muito obrigado e espero vocês no próximo evento. Um grande abraço a todos.